Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Acolhermos uns aos outros. Precisamos compreender o que seja viver a família de Deus, o que seja viver o reino de Deus e qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Cristo nos ensinou. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo e devemos seguir. E entender que o reino de Deus não se trata de uma religião, não se trata de seguirmos alguns dogmas e ensinos, e nem de defender o nosso ponto de vista. Precisamos compreender que Deus nos chama para a sua família, para o seu reino, para a sua glória, para participarmos de toda a sua vontade, de todo o seu querer, de todo o seu plano, de tudo que ele estabeleceu desde o princípio, como propósito, como fundamento daquilo que ele queria para que nós vivêssemos neste mundo. Pois o seu propósito era que nós, entendendo que sendo como ele, ou seja, um ser espiritual, que recebemos da sua vida, que somos participantes da sua natureza, pudéssemos viver neste mundo como ele, revelando este Deus ao mundo, assim como Cristo fez. Pois ele nos chama para sermos seus discípulos, e sermos seus discípulos é negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos o seu modelo. Se a gente entende e compreende isso, nós entendemos o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 15, do verso 4 ao 7, que ele diz: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Pai e ao nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O que nós precisamos entender? Deus nos chama para a sua família, para o seu reino, para fazermos parte da sua vida. Ele nos chama para sermos como seu filho. Sendo um ser espiritual, nos empenhemos para ser o ser humano que ele planejou. O que nós precisamos entender é que vivermos a plenitude da vontade de Deus é sermos imitadores de Cristo, é sermos maduros e ajudarmos uns aos outros. Por isso precisamos entender que acolher é muito mais do que simplesmente estar junto. É nos responsabilizarmos pelas pessoas, é ajudarmos essas pessoas na jornada, é ensiná-las. Assim como Cristo nos acolheu e nos ensina sobre a vontade do Pai, nós, como seus irmãos, como filhos do Pai, precisamos fazer a mesma coisa, pois nós somos chamados para ajudarmos uns aos outros. Não se trata da nossa vida, não se trata da nossa corrida, não se trata de simplesmente nos preocuparmos conosco mesmo e chegarmos à maturidade, mas sim de quanto nós temos ajudado uns aos outros, acolhido, ser suporte e ser instrumento de Deus na vida uns dos outros para que haja crescimento. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender a vontade do Pai e sermos instrumentos da sua justiça, para o louvor e glória de nosso Deus. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos ser instrumentos e instrumento que revela o amor e a justiça de Deus, repartindo daquilo que aprendemos, daquilo que conhecemos, para que o Pai seja glorificado. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.